Na atividade 5, ela pede que nós completemos a tabela, né, resolvendo o valor de y, e depois que nós representemos isso no plano cartesiano. O plano cartesiano, para quem não lembra, é esta parte aqui, tá? Que é composta da interseção entre um eixo y e um eixo x. Eles formam aqui um ângulo de 90 graus, e dessa forma você representa os gráficos de funções, entre outras várias coisas da matemática, ok? Então vamos, só que você representa sempre com coordenada, e o nome, né, de plano cartesiano é por causa de René Descartes, que utilizou essa forma para representar não só os cálculos, não só os gráficos, mas organizar no geral as informações matemáticas, esquematizar, beleza? Então aqui eu tenho menos 3, no lugar do x eu vou colocar o menos 3 vezes menos 3 é 9, no lugar do x agora eu coloco menos 2 vezes menos 2 é 4, depois eu coloco 1 e repare, menos 3, menos 2 e menos 1. Eles são parte da base, então na hora de eu multiplicar eu tenho que levar em consideração o sinal. Menos 1 vezes menos 1, 1, porque menos vezes menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Y igual a 0 elevado ao quadrado é 0. A partir daí, vamos encontrar valores simétricos, e quando plotarmos o gráfico, vocês vão entender o porquê. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 2, é 4, porque eu estou substituindo no lugar do x, no lugar da nossa variável, o valor aqui para x. E 3 elevado ao quadrado é 9. A partir daí, pessoal, eu organizo as minhas coordenadas, os meus pares ordenados, que são um valor para x e um valor para y. Quando x tiver o valor de menos 3, o y vale 9. Então, eu vou marcar um ponto aqui, a projeção do menos 3, repare, com 9. Então, esse ponto é o que representa essa nossa coordenada. Da mesma forma, quando eu tiver menos 2 e o 4, eu vou aqui projetar do menos 2 no eixo x e do 4 no eixo y. E por assim em diante. Menos 1 e 1, eu vou representar o menos 1 e o 1. O 0, que ele vai ser uma coordenada 0 e 0 no ponto de origem. Do outro lado, eu considero 1. E o 1 também no y, então eu vou ter positivos 2, depois o 2 e o 4 para o valor de y, e por final o 3 e o 9. Isso poderia continuar infinitamente. Por enquanto eu calculasse eu encontraria, mas eu preciso só desse para poder definir o nosso gráfico. E reparem que a grande característica de uma parábola é esse eixo de simetria. Nesse caso, o nosso eixo de simetria foi o próprio eixo y, nem sempre vai ser. Mas o eixo de simetria determina que tudo que tiver à esquerda, tudo que tiver à direita, vai possuir a mesma característica. Então, se eu pego nesse ponto 4 para a direita, tem a distância aqui de 2. Se eu pego nesse ponto 4 à esquerda, tem a distância de 2 também. Aqui em cima, nesse ponto 9, para o lado de cá é 3, menos 3, para o lado de cá é 3 positivo. Então, sempre vai ser simétrico. No segundo quadro, temos uma função quadrática do mesmo jeito. Não temos o nosso plano cartesiano ainda 100% marcado, mas vamos fazer o mesmo processo, porém sem colocar os pontos, sem especificar os pontos exatamente, para vocês verem que a ideia é a que vale. As propriedades sendo guardadas e a escala sendo mantida, você vai encontrar a parábola do mesmo jeito. Quando x valer menos 1, nesse caso, eu vou ter menos 1 elevado ao quadrado, que vai ser 1, menos 4 vezes menos 1, que é 4 mais 3. 4 mais 1, 5 mais 3, 8. Então, nossa primeira coordenada é menos 1 e 8. Nossa segunda coordenada vai ser 0 e 3, porque 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0 é 0, e aí sobra o 3. A nossa terceira coordenada, 1 elevado ao quadrado vai ser 1, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 3, vai resultar em 0. Por quê? Eu tenho 1 positivo, 3 positivo. Eu somo os dois, né? Vou até marcar aqui para vocês verem. Eu tenho 1 positivo e o 3 positivo. 1 mais 3, 4. 4 menos 4, que estava aqui negativo, 0. E aí tem a coordenada 1 e 0.
Quando x for 2, 2 elevado ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 3 é menos 1, porque o 4 mais o 3 é 7, positivo. Então, se eu estou devendo 8 e eu paguei 7, eu continuo devendo menos 1. Aquela regrinha lá do 7º ano para a gente poder relembrar. 2 vai ser o valor correspondente a x, menos 1 correspondente a y. Então, aqui, quando x for 3, o nosso valor final vai ser 0, porque 3 elevado a 2, né? 3 elevado ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3, menos 12, mais 3 vai ser 12, menos 12, 0. E aí, nossas outras duas coordenadas vai ser 4, quando o valor de x for 4, o valor de y vai ser 3, e quando o valor de x for 5, o nosso y vai ser 8. A partir daí, o nosso próximo passo é definir aonde vai ficar o nosso eixo das ordenadas, o nosso eixo y, porque ele não necessariamente tem que estar ali no meio do quadrado. Ele tem que estar de acordo com a nossa conveniência. Então, eu preciso que ele esteja mais aqui, vocês vão perceber por quê depois, ou simplesmente olhando aqui os valores de x. Repara, eu começo do menos 1. Então, eu não preciso de tantos valores negativos, eu preciso de mais valores positivos. Eu preciso do 0 até o 5. Então, considerando que eu vou usar cada quadradinho como unidade, esse eixo x tem que estar o mais à esquerda possível, mas não pode estar tanto, porque eu preciso de um quadradinho por menos 1. Então, eu vou marcar aqui o eixo x, né, que é o das abscissas, e o nosso eixo y das ordenadas. Já marquei um ponto, sem colocar os valores, para mostrar para vocês que a ideia que está por trás é o seguinte: cada quadradinho eu vou pensar como uma unidade, seja para o lado de cá, seja para cima, para o lado direito ou para o lado esquerdo ou para baixo. Então, aqui para o alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo, eu considero que aqui é o nosso y que vale 8. E aqui o y, o x que vale menos 1. Porque essa é a nossa coordenada. A projeção entre esses dois pontos é o que vai nos dar a localização correta. Então, depois, eu imagino a segunda coordenada, 0 e 3. Quando x for 0, nosso y vai ser 3. 1, 2, 3. Sem colocar valores, pessoal. Quando o nosso x for 1, o y vai ser 0. Repare em cima do 0 certinho. Quando o nosso y for 2, quando o nosso x for 2, o y vai ser menos 1. E aí, posteriormente, quando o nosso x é 3, por que 3? Reparem na linha 1, 2, 3 linhas. O nosso y é 0, ou seja, em cima da reta do eixo x. Quando o nosso x for 4, o nosso y vai ser 3, que é na mesma altura. E aí começa a ser simétrico. Quando o nosso x for 5, o nosso y vai ser 8, que é a mesma altura aqui no alto, sem colocar números, sem marcar aquele tanto de ponto. Foi uma pergunta de um aluno e eu falei, mantendo a escala, mantendo a proporção, não há necessidade de marcar, não há necessidade de fazer aqueles riscos de projeção, não. Igual foi perguntada. Posteriormente, você marca a parábola com concavidade para baixo e com o nosso ponto aqui mínimo, porque a concavidade é para cima, desculpa, com a concavidade para cima, e o nosso ponto que é mínimo, que ele está para baixo, e aí temos a interseção com o eixo y, né, que é esse ponto aqui, e as nossas duas raízes, que é onde ele corta o eixo x, beleza?